Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985, entendendo como ela começa, como o regime se estrutura, quais foram suas fases, como funcionaram a repressão e a censura, o que aconteceu na economia e como ocorreu a abertura até a transição para a democracia. Para começar, é importante acertar a ideia central. O regime instaurado em 1964 foi uma ditadura de caráter civil-militar. Isso significa que, embora os presidentes fossem militares e as forças armadas tivessem o comando do Estado, houve apoio e participação de setores civis, como parte das elites econômicas, grupos conservadores, parte da imprensa e segmentos políticos que viam o governo João Goulart como uma ameaça, especialmente no contexto da Guerra Fria. O golpe de 1964 ocorre após um período de crise política intensa. O governo Jango defendia as reformas de base, como reforma agrária e mudanças em áreas estratégicas, em um contexto de inflação, polarização e mobilização social. Parte das elites e setores militares interpretaram isso como risco de radicalização e de aproximação com o comunismo, dentro do clima internacional de disputa entre Estados Unidos e União Soviética. O resultado foi a deposição de João Goulart e a instalação de um novo regime, que prometia restaurar a ordem, mas rapidamente restringiu direitos e concentrou poder. A base jurídica e política da ditadura foi construída por meio dos atos institucionais, que funcionavam como instrumentos acima da Constituição. Uma inteligência artificial, logo no início, permitiu cassações de mandatos e suspensão de direitos políticos. Uma inteligência artificial 2 extinguiu os partidos existentes e criou o bipartidarismo, com a Arena, ligada ao governo, e o MDB, como oposição consentida. Com isso, o regime manteve uma aparência de funcionamento político, mas com controle rígido sobre eleições e participação. A ditadura pode ser entendida em fases. No começo, com Castelo Branco, o foco foi organizar o regime e realizar reformas econômicas para conter a inflação, com o PAEG, além de consolidar mecanismos de controle político. Depois, com Costa e Silva, aumenta a contestação social, especialmente movimento estudantil e greves, e o governo responde com endurecimento. O grande marco do endurecimento é o Inteligência Artificial 5, em 1968. Esse ato inaugura o período mais repressivo da ditadura. Ele ampliou o poder do executivo, permitiu o fechamento do Congresso, aumentou a censura e reforçou os instrumentos de repressão. A partir daí, a lógica do regime passa a ser a segurança nacional como justificativa para restringir liberdades. Nesse período, se intensificam prisões políticas, perseguições, tortura e desaparecimentos, com atuação de órgãos como o DOI-CODE e outros aparelhos de informação e repressão, além de censura à imprensa, à música, ao cinema e ao teatro. Durante o governo Médici, a repressão atinge seu auge. Ao mesmo tempo, o regime vive o chamado milagre econômico, com altas taxas de crescimento, grandes obras e propaganda oficial de otimismo nacional. É essencial entender como a ESA cobra isso. Crescimento econômico não significou distribuição de renda. Houve aumento de concentração, arroxo salarial e ampliação de desigualdades. Além disso, parte do crescimento foi sustentada por endividamento externo e por um modelo que, mais tarde, enfrentaria crise. A oposição ao regime existiu de várias formas. Houve oposição institucional pelo MDB, apesar das limitações. Houve resistência cultural, com artistas e intelectuais denunciando o autoritarismo, muitas vezes enfrentando censura. E houve resistência armada de alguns grupos, especialmente no final dos anos 1960 e início dos 1970, como ações urbanas e focos de guerrilha, que foram duramente reprimidos pelo Estado. Para a prova, o que importa é entender que a repressão não se limitou aos grupos armados. Ela atingiu amplamente opositores, movimentos sociais, estudantes, sindicalistas e jornalistas. A partir do governo Geisel, o regime inicia a abertura, chamada de distensão, descrita como lenta, gradual e segura. A ideia era controlar a transição, sem permitir ruptura. Nesse período,
O país enfrenta dificuldades econômicas, com impactos das crises do petróleo, aumento de dívida externa e inflação, o que enfraquece a legitimidade do regime. Um marco importante é a revogação do inteligência artificial, 5 em 1978, sinalizando redução formal do aparato excepcional, embora a repressão não desapareça de imediato. No governo Figueiredo, a abertura avança. Em 1979, ocorre a Lei da Anistia, permitindo retorno de exilados e reorganização de forças políticas, ao mesmo tempo em que a anistia também protegeu agentes do estado de responsabilização, o que é tema sensível e histórico. Também ocorre o fim do bipartidarismo, abrindo espaço para novos partidos. A crise econômica se agrava, a inflação cresce e aumentam as mobilizações populares. O grande símbolo desse momento é a campanha Diretas Já, em 1984, exigindo eleições diretas para presidente. A emenda não foi aprovada, mas a pressão política acelerou a transição. O fim da ditadura se consolida em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves, pela via do colégio eleitoral, marcando o encerramento do ciclo de presidentes militares. Tancredo não toma posse, e o vice José Sarney assume, iniciando o período civil que levará à Constituição de 1988. Para fechar, o resumo que você precisa levar para a ESA é o seguinte: a ditadura militar de 1964 a 1985 nasce no contexto da Guerra Fria e da crise política do governo Jango. Consolida-se com atos institucionais, bipartidarismo e controle do Estado. Endurece fortemente com a inteligência artificial 5 e a repressão. Combina crescimento econômico do milagre com desigualdade e censura. Entra em crise econômica e política e faz uma abertura controlada a partir de Geisel, avançando com anistia, reorganização partidária e mobilizações como as Diretas Já, até a transição de 1985. Se você entende essa sequência e os marcos, você acerta as questões com muito mais segurança.